Tá todo mundo comentando que a Camila Frender foi no podcast errado. Como assim isso aconteceu? Uma ideia genial de uma pessoa foi dar o nome do seu próprio podcast com o nome de um podcast que já existia, um podcast muito famoso, o Vênus Podcast. Então, essa pessoa convidou a Camila Frame para ir nesse podcast com o nome: Oi, nós somos do podcast Vênus. Você quer participar? Quer marcar uma entrevista com a gente? E aí a Camila, lembrando do podcast Vênus da Yasmin, pensou: eu já conheço esse podcast, legal, vambora, vou fazer e tal. E chegou lá, gente, que furada, que torta de climão. Era um clima totalmente diferente. Era uma senhora que estava com uma proposta de entrevista que a Camila não esperava. E para completar, ela ainda não estava se sentindo muito bem nesse dia, estava medicada porque estava passando mal. Enfim, um desastre total, uma torta de climão total. E hoje eu ainda não assisti, eu quero reagir a essa entrevista, porque tá todo mundo falando que foi constrangedora, que foi a pior entrevista do mundo. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada no que a Camila tá falando, a versão dela dos fatos, e depois a gente vai assistir a entrevista. Acredito que hoje nós vamos nos divertir. Bora! O dia que eu fui num podcast por engano... já deve ter passado na sua timeline essa fofoca, que é o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão da história. Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei: marca esse aqui da fulana. Aí a minha assessoria falou assim: tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei: não, eu conheço, eu sigo ela, eu já assisti. Marca lá, marca e bora. Cheguei no dia da gravação, achei o estúdio diferente, mas eu pensei: faz um tempo que eu não assisto, vai ver, eles passaram por uma reformulação, a gente vive, né, mudando cenários, coisa e tal. Aí veio uma moça super educada conversar comigo: oi, prazer, eu sou a fulana, vou só passar um batonzinho. Eu falei: vambora. Achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas não. Ela achou que fosse a maquiadora, porque ela não estava conhecendo nada, não estava reconhecendo nada, né? Meu Deus do céu. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. E eu fiquei atrás. Falei: tá, não é. Aí ela olhou pra mim e falou: vamos lá? Eu falei: vamos lá. Fui andando até o estúdio e aí tinham 2 cadeiras. Aí eu falei: aonde eu sento? Ela falou: pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí eu comecei a entender que eu não sabia onde eu tava. E eu comecei a buscar pistas. E nisso ela começou a falar com a pessoa que tava gravando: pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço, tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço. Daí nisso eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço, e embaixo tinha algo do tipo uma conversa da mulher madura. Aí que eu não tô aonde eu acho que eu tô. Foi nesse momento. E aí eu olhei e ela: oi, hoje eu tô com a Camila Frender. E o resto é história. Mas só pra fazer um parênteses, eu fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado. Então, assim, não é o caso da gente, né, ir lá e reclamar e jogar hate e tal. Eu acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um outro podcast, assim. Talvez seja legal mudar, né, enfim. Mas Eu acho uma ideia genial, gente. Eu acho que você consegue os convidados que o outro podcast teria, sem ter a mesma fama, sem ter a mesma reputação, sem ter a mesma história, entendeu? E você engana as pessoas para irem no seu podcast e consegue convidados maravilhosos e viraliza. Olha aí, a diva. A diva agora deve estar com
várias visualizações que ela nunca teve. Eu tô falando isso só pra não virar uma coisa que a gente jogue hate, né? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é explicar o que aconteceu, né? E que enganos acontecem. Todo mundo tá sujeito a isso. Então vamos lá assistir esse podcast. Tô animada. Oiê! Oi, você que tá aí do outro lado, eu aqui de novo, Renata passando, feliz por ter você no nosso espaço. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Se você não me conhece, esse é o espaço do Venus Talks. Mulheres que falam e mulher fala. Nossa, como mulher fala. E hoje eu tenho a honra de falar um pouco mais com alguém muito, muito, muito especial. Vou falar hoje com Camila Frender. Ó, que chique. Podcaster. Eu adoro podcaster, escritora, roteirista e tudo mais. Já cheguei aqui feliz falando, olha, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Eu que adorei estar aqui. Muito bom. Gente, a capinha do Eu que adorei estar aqui. Aqui aonde? Aqui aonde? celular dela é um labubu. Ai, gente. Aí vai todo mundo escrever onde você achou na internet. Já vai bombar perguntas. Na Eu internet. amei uma capinha do labubu. Mas não é prática. Não cabe no bolso, não Não cabe cabe na em lugar bolsa. nenhum, mas aí eu fiquei apegada e eu tenho um outro telefone, um outro celular que eu deixo os aplicativos de banco, né? Que eu fico com medo de sair A por gente aí. agora tem telefone fixo. Tá tipo isso. E quando eu pego o outro telefone, eu falo, gente, que pequeno, que leve, porque fica um pequeno trambolho. Mas é uma labubu graça. lindinho. Mas é uma graça. Ficou apegada. Fiquei, agora acostumei. As bolsas estão cada vez menores e as bolsas já não cabem os A minha celulares. não, né? Eu mantenho uma enorme. A minha não. Já começamos aí a ver as divergências das divas. A minha tem que ser... Tem tudo. Se eu abrir minha bolsa aqui e começar a tirar coisa... Mas eu acho que, pra mim, né, experiência pessoal, a maturidade me deixou mais leve. Eu não carrego nada. Ah, não, eu carrego tudo. Sério. Ah, sério, porque não dá muito pra planejar, sabe? Às vezes eu tenho que gravar alguma coisa, aí eu deixo uma necessaire com umas coisinhas de maquiagem. Aí eu vou, sei lá, almoçar com meu filho, demora pra chegar o prato, tem um brinquedinho com a canetinha, caderninho, coisa pra ele. É, eu fico muito tempo fora de casa, emendo uma gravação na outra. Aí, sei lá, me dá cólica, eu tenho remédio. Entendi. Então eu preciso levar um mini kit comigo. Ah, entendi. Eu não tô prática Antigamente, as pessoas que andavam de carro e não de Uber, o carro era meio que o escritório. Era uma continuidade da casa, né? ainda. Porque você punha tudo no carro. Pois é, Você chegava no carro da pessoa, assim, só faltava sair o cachorro, mas tinha tudo dentro. é verdade. Não, eu tô na bolsa por enquanto. Quando eu tenho que... Cara, tá muito desanimada. A energia tá meio densa, tá meio estranho. gravar, às vezes, mais de um episódio, né, no dia, aí eu levo também roupa no carro. Aí são vários cabides com vários looks, e eu vou gravando e trocando. Então tem dia que eu gravo o Rapidinhas, que é o episódio que sai no Noia toda segunda-feira. Ele é um episódio mais curtinho, então no dia que eu gravo Rapidinhas, eu gravo tipo 6. Aí eu levo 6 looks. Pra gravar. Você que tá aí do outro lado, você não tem ideia o que é pra gente estar aqui. Então, a gente pega trânsito, São Paulo, a gente grava em São Paulo. São Paulo, quando chove, é uma delícia. O trânsito fica uma coisa suculenta, é maravilhoso. E assim, é um perrengueiro, né? É. Ah, mas é que eu gosto muito do que eu faço. Então eu acho que eu levo o trânsito, assim, eu tô sempre ouvindo alguma coisa, eu até que levo numa boa. Ah, porque é difícil a gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta muito, né? Então eu acho que eu já fui muito sortuda nisso. Eu também gosto do que eu faço. Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Eu também gosto do que eu faço. Silêncios. Pode ser. Trânsito pra mim tá nesse lugar. Amar o próximo que tá próximo, pra mim é Sim. desafiador. Mas você fica longe daqui? Não. Amar o próximo que tá próximo. Oi? Não entendi.
Ah, então Mas normal. já dá 20 minutos, já é motivo bastante, porque eu falo, hoje eu não vou buzinar pra ninguém, eu não vou me alterar, eu ponho louvor pra tocar no carro, mas mesmo assim, o meu lado mal aflora. Ela Sei, precisava entrar na minha frente. sei, você Não já tá vendo que muda. fechou, por que que cruzou e parou tudo. Aí fica aquele caminhão, assim, fechando o trânsito e você não pode passar. Custava esperar. Ai, me irrita. Vai tirando de mim o meu pior. Sei. E tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá mais paciente, tem dias que a gaveta emperrada vai irritar. Não, eu falei aqui outro dia, assim, alguém comenta, ela precisa fazer barulho? Não precisa fazer barulho, segura o talher direito. Por quê? Tem dias, tem. Eu já vi que ela é um pouco rude, que é uma diva crente. E a gente sabe que crente às vezes não tem uma boa fama nesse canal aqui e em outros espaços. Ela vai dando pistas, assim, de que elas são pessoas muito diferentes. Concordam? Sim, Dias. é. Eu reconheço, né? Graças a Deus a minha humanidade se faz presente, a gente vê o quão falho a gente é, porque é desafiador. É vigiar e orar é real, pra não perder o réu primário. Ela é muito. A carinha dela. A carinha dela, sem graça. Ela é bem. Bem varoa. Tá bom. E seguimos. Tá bom. E como é uma vida de podcaster? Eu acho que é um trabalho assim, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe, mas tem uma rotina, né? Como qualquer trabalho precisa ter. O Noia, ele sobe toda segunda-feira e toda quinta-feira. Então a gente tem toda essa parte de pesquisa, de roteiro, né? De agendamento, de reunião de pauta. Então, é uma rotina normal de trabalho. A gente sei lá, cada 15 dias a gente tem reunião de pauta, onde a gente sugere nomes, sugere temas. Eu tenho uma roteirista, que é a Mari Faria. Então, antes dos episódios, uns 2 dias, ela manda o roteiro, a gente mexe no roteiro juntas. É mais ou menos assim. Agora que o Noia já tem 6 anos, né? A gente tem a sorte também, das vezes, o tema vir de algum convidado que já foi lá, e daí, ai, nossa, acho que esse tema é super legal de falar no Nóia. Então, eles mesmos sugerem, às vezes, o tema, ou sugere amigo, fala, tem um amigo que fala super bem do tema tal, chama ele. Então, virou, na verdade, uma comunidade, né? O Nóia era muito a minha cabeça, eu acho que agora já é a cabeça de uma comunidade. E o podcast hoje é a revista de antigamente. É. Eu adoro, não sei se você consome bastante, mas é uma coisa que me distrai, assim, até naqueles momentos que eu quero ficar mais em casa sem fazer nada, sabe? Eu habituei a ter. Podcast é a revista do momento? Como é? É a revista de hoje em dia? Que pergunta é essa, gente? Alguma coisa ali tocando, ou é música, se não é música, é podcast. Então, vou arrumar minhas coisas, eu tô escutando alguém. Eu acho muito gostoso. Há muito tempo atrás, minha filha mora fora, né? Aham. Há muito tempo atrás, ela entrava pra fazer maquiagem, eu tô falando de 8 anos atrás. Ela ligava podcast, normalmente de política, e ela ficava se maquiando, ouvindo podcast de política. E eu falava, como você consegue, criatura? Isso vai me deixando nervosa, eu vou fazer uma boca vermelha, vai me fazer mal. Assim, não, mãe, a gente precisa saber. E era o momento dela, que ela tava lá, mó compenetrada, se arrumando, fazendo, terminando e tal. E ouvindo, de fundo, várias pessoas falando super rápido, um inglês super carregado, cada uma de um lugar. Eu falava, gente, que talento, podcast um dia vai chegar nesse lugar. E agora, tem um ano que tô eu nesse lugar também. É muito legal. É muito bom. Eu fiquei muito doida em podcast. Em 2014, viralizou um podcast que chamava Serial. Não sei se você chegou a ouvir falar, que era de um crime, né? Era um caso verídico. E ele virou uma coisa tão absurda que eles reabriram o caso. E aí a segunda temporada era quase que a gente acompanhando real time o julgamento do menino.
Então, ali eu entendi O poder. o poder do podcast. E não era videocast, era podcast mesmo. A gente ficava ali no áudio. E eu lembro que essa jornalista, ela saía ali do julgamento, enfim, do tribunal, e ela estava num quarto de hotel. E eu lembro dela contar no podcast que ela estava dentro de um armário para a acústica ficar melhor, para gravar. E aí você sente aquela... Então, é muito legal. Agora, hoje em dia, eu escuto de vários temas. Eu gosto muito desses de casos verídicos. Eu adoro todos do Chico Felice. Escutei esse último dele, que é a história de um síndico meio truqueiro. Não sei se você viu. É muito engraçado. Eu gosto, assim, mais de história, mas eu escuto também bastante de psicanálise. Tem vários. Eu amo. E onde entrou a veia do humor? Eu acho que é um jeito de enxergar as coisas, assim. Eu prefiro, ainda mais quando você tá passando algum perrengue, sabe? Eu prefiro olhar e tirar um sarro daquilo que tá acontecendo do que a coisa me tomar e virar um grande mal-estar. Então, eu acho que sempre foi uma ferramenta minha, assim, de alguma válvula de escape, não sei. Então, eu sempre gostei de escrever com esse lado, né, do humor me dando um apoio. E daí, quando eu migrei da escrita para o áudio, foi o mesmo processo, né? Veio natural. Veio natural. Então, é uma escolha, eu acho, que é um jeito meu de tirar sarro das coisas, de não me levar tanto a sério, sabe? De enxergar a graça. A vida tá precisando disso. É. Eu acho que a nossa vida tá precisando. E, cara, ela olha, o tom de voz dela, o jeito que ela olha, a vida tá precisando disso. É tão singelo, é tão serena. Disso. De estar um pouco mais leve. Porque você não vai mudar a realidade. O que vai acontecer, vai acontecer. Agora, a forma como você olha, que você se coloca, pode ser mais alegre. Pode ser um pouco mais divertida e pode ser mais leve. Eu tenho uma cena ótima, gente. Era casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim. Ele falou: Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, falei: não, amor. Ai, ai, a cara dela, gente, a cara da Camila. Eu tenho uma cena ótima, gente. Uma cena Era ótima. casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim. Ele falou: Rê, eu tô no paraíso. O que tá passando na cabeça da Camila nesse momento, gente? Parece que ela tá se segurando pra não rir, né? Pra ela não dar um risadão aqui. Eu de olho fechado, falei: não, amor, aqui é Vila Nova Conceição. Paraíso é no fim da Paulista. Cara, ele me deu um empurrão assim, ele falou: você nem abriu o olho. Você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Falei: não, amor, aqui não é paraíso. O paraíso é no outro lugar, depois da Vila Mariana. Você tá na Vila Nova. Ele falou assim: eu vou levar isso pra vida. Eu tava falando tão sincero e você vem rir de mim assim. Mas a gente riu disso Sim. semanas. Virou Sim. piada interna. Não, aqui não é paraíso, aqui é Vila Nova. E pra mim sai muito natural essa de dar a risada, levar para este lado um pouco melhor quando você não consegue. Mas não é todo mundo. Eu acho que é de jeito. Tem pessoas que não têm mesmo. Tem vários, né? Tem gente que não saca a ironia também, né? Aí acha que você tá falando sério, Perde você a não piada. tá. Você não tá. Mas tem gente que também é mais pessimista, é mais realista, é mais prático. Não é, mas é muito meu, assim, e não sei, acho que a gente atrai pessoas assim. As pessoas do meu convívio próximos, assim, elas são muito engraçadas, sabe? Meus amigos são muito engraçados. Adoro. Faz diferença. São as pessoas que escolhi pra Adoro. estar perto, né? Eu não tenho tantos amigos engraçados, mas a turma que eu tenho, a gente se diverte, né? Essa fase de maturidade, ela é desafiadora. Desafiadora, né? Outro dia eu tava no carro, a família inteira. Falei assim: gente, já abaixa o som aí que eu vou estacionar o carro. Meu filho me olhou e falou:
Nossa, mãe, como você tá velha. Abaixa o som, porque você vai. Eu falei assim, eu não consigo me concentrar em dar ré e virar, olhar vocês fazendo barulho e o som alto. Abaixa o som. Assim, mãe, como assim? De onde veio isso? Eu falei assim, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Mas sabia que eu sempre fui assim? E pra manobrar, sempre tive que abaixar o som, não importa a Te idade, amo. É e sério? tirar o óculos escuro também. Não consigo, parece que eu fico burra, assim. Não, mas. Aí eles pegaram no meu pé, sincero. Mãe, não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu não vou conseguir me concentrar com esse som bombando, som de adolescente, bombando. Vocês dois conversando, pode diminuir ele. Que medo de chegar nessa fase. Vai chegar. Se tiver sorte, vai chegar. É, vai Vai chegar. chegar. Porque não tem como, a gente vai chegando nesse lugar. É difícil. Tudo que eu preciso sair de manhã, eu põe na porta. Que se eu não pôr na porta, eu vou esquecer. Toda vez que eu vou gravar, eu sempre fico com um papel e uma caneta. Porque eu sempre tô com 2 convidados, né? Então, enquanto um tá falando, se o outro vai falar na sequência e eu tô com uma ideia na cabeça, eu anoto uma palavra-chave para eu também conseguir prestar atenção no que as pessoas estão falando. Porque senão você fica, preciso perguntar aquilo, preciso perguntar aquilo. Você não tá ouvindo o que eu tô falando, né? Então eu anoto, aí eu escuto, vejo se eu tenho alguma coisa, né, pra complementar, e aí eu olho e aí eu lembro o que eu ia perguntar. Se eu não anoto essa palavra, não tem nenhuma chance de eu lembrar. Mas às vezes é bom, né? Eu falo que eu tô com memória seletiva. Não Porque sei. Tem muita gente que põe a culpa na Covid, né? a Covid é uma super desculpa. É. Pro cabelo que cai, pra unha que não vai, É. pra tudo. Pois Pra é. tudo. Covid é Mas uma eu super... acho que eu fiquei mais atrapalhada na época, assim. Porque quando eu peguei, eu percebi que eu fiquei muito atrapalhada. Mas geralmente eu tenho uma memória muito boa. Eu trabalho bastante com a Jana Rosa, que é uma super amiga minha. A gente tá até com um programa novo juntas. E ela brinca que eu sou o HD externo dela, porque eu lembro de tudo. E às vezes ela me liga e fala: a gente já foi pra não sei aonde lançar livro? Eu falo: a gente já foi. Ela não lembra. Ai, eu preciso de vários HDs externos, assim, que me ajudem, porque eu também não lembro. Eu lembro bastante. Eu esqueço mais assim, essa coisa sabe, da coisa recente. Essa de pergunta mesmo, sabe? Se alguém falou alguma coisa que chamou atenção, aí foge o que eu queria falar. Aí eu uso essa coisa de sempre anotar mas uma palavra assim. Volta todo o pensamento. Volta. Eu coleciono arte contemporânea. Eu tenho muitos trabalhos. Eu entro em pânico quando alguém vem fazer visita guiada, ou vem ver a coleção, ou pergunta qualquer coisa e fala assim, como é o nome mesmo daquele artista? Não lembro. Mas eu esqueço também. Não tô vem. Falando. Gente, não vem. Mas livro também. Se você Não, pergunta. Não vem. O autor daquele. Eu fico, putz. Filme também. Agora, quem vivia antigamente no interior, numa fazenda, que não tinha luz elétrica, que o dia começava quando clareava e terminava quando anoitecia, conhecia X pessoas. Sim. Hoje, se com 6 pessoas você chega em qualquer uma do mundo... Mas às vezes eu fico meio desesperada, achando que o meu cérebro está sendo ocupado por informações muito inúteis, sabe? Tem pesquisas que dizem que essa é uma explicação pela qual você esquece. Aquilo que o teu cérebro achar que não é fundamental, ele vai deletar. Mas aí eu fico lembrando de umas pessoas que eu não devia saber quem são, sabe, da internet. Tipo quem? Tipo, por que eu sei lá, quem é a Virgínia? Sabe umas coisas assim? Eu não sabia quem era a Virgínia até uma semana. Mas aí agora a gente sabe. A gente sabe coisa da vida dela, a gente sabe quem é o marido dela, a gente sabe quem é o sogro dela. Eu não queria saber nada da vida dela. Mas aí a gente sabe. Tem um monte de gente assim. Esses dias eu tô no TikTok, eu adoro o TikTok. Esses dias teve uma briga adolescente. Então, uma adolescente foi viajar, aí brigou com 2, aí elas começaram a fazer posicionamentos. Eu quero dizer o que aconteceu, eu quero contar o meu lado da história. E daí uma falava, outra falava. Quando eu vi, eu tava sabendo da história sem eu querer saber da história. Eu não sei. E aí todo mundo tá comentando. Você vai num lugar, as pessoas estão falando disso, eu vou gravar com alguém fala uma... Daí você vai juntando as partes, e aí você já sabe, mesmo sem ir atrás, você já sabe tudo que aconteceu. Aí eu tenho esse desespero.
Tipo, tá vendo? Eu devia ter lembrado de, sei lá, uma coisa importante e agora tem esse bando de Informação informação ocupando algum espaço do meu cérebro. Eu não sei como deletar. Mas a vida da gente hoje tá diferente. Quando eu era criança, há muito, muito tempo atrás, né? A long, long time ago. Uhum. Ninguém sabia que era o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sabia mesmo. Você sabia? Não, de jeito Alguém nenhum. sabia? Você aí de casa, você sabia? Você que tá em casa, escutando a gente. Quando você era criança, você sabia quem era ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a gente não sabia nem... Eles eram figuras Não, acho que a gente não diferentes. sabia nem A as gente não sabia. pautas. Hoje a gente sabe. É, Agora, se eu te perguntar hoje, 5 jogadores da seleção brasileira, você sabe? não tenho a menor ideia. Você de casa sabe? Nenhuma ideia. Eu Você chutaria... que tem filho adolescente, Eu chutaria você o Vini. sabe? Você que tem filho adolescente, você sabe os últimos 3 livros que o seu filho leu? Você sabe? Eu não sei, eu não tenho filho adolescente. Você que tá aí na maturidade, você sabe? Eu acho que assim, o conhecimento hoje, a memória hoje, e o que a gente tem como relevante, que a gente põe a atenção naquilo, foi para um outro lugar. E eu acho também que ela tem a proposta de falar sobre maturidade, mas ela é bem mais madura que a Camila. A Camila tem 40 e poucos, eu acho. E ela deve ter uns 50 e poucos. Talvez chegando nos 60, não sei. E aí elas não estão na mesma fase. Elas não estão exatamente no mesmo lugar. E aí a Camila fica um pouco deslocada também, porque tem esse conflito aí de geração. Eu Foi acho. para um outro lugar. Eu nunca assisti um episódio da Fazenda. Eu nunca vi um episódio de Big Brother. Eu não tenho ideia. Eu parei no episódio do Big Brother que tinha um garoto que falava quem errou sabe que errou. Esse eu também já esqueci. Acho que foi o primeiro ou o segundo. Quem errou sabe que errou. Foi a única coisa que ficou de todo mundo, episódios. Eu não consigo. Aí tem alguém que vai fazer um remake de uma novela. Fala, amor, você já sabe o final. Vamos combinar? Sim, mas tem Se você gostar de bastante Fórmula agora, 1, né? você vai assistir de novo a corrida pra ver se muda o resultado. Não, não vai mudar. Já é aquilo, né? Você não vai mudar. Você pode gastar o seu tempo, o seu neurônio com outra coisa. Uhum. Não vai mudar. Ela se cascando de rir e a Camila. Reprise de jogo. Não, eu quero ver de novo. Oi, não é tua área, você não trabalha. Então, assim, as coisas foram para um lugar hoje muito difícil, muito diferente. Eu acho que inteligência artificial vem para ocupar um meio de campo grande. Tenho um amigo jornalista, aliás, adoro, Aloysio Falcão, minha reverência. Que pessoa. E ela fala, né? Ela fala bastante. Porque normalmente podcast você chama a pessoa e você quer saber da vida da pessoa. Ela conta muita coisa, ela fala bastante. A Camila já tá em silêncio aí tem uns minutinhos. Boa, culta, que HD ele tem. Ele lembra tudo. Ele disse que nunca viu tanto jornalista escrevendo tanto texto tão rápido que nem agora. Porque usa, né, bastante. Alguma ajuda tem. E aí o problema? Inteligência artificial, você que está aí do outro lado, além do chat GPT, trabalhos científicos. Nunca foram publicados tantos trabalhos científicos quanto nos últimos 3 anos. Por pessoas que, se você olhar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto trabalho, não deu tempo. Mas ela publicou. E a correção está sendo feita por inteligência artificial. De novo. Ou seja, a gente não vai poder contar nem com o trabalho científico que está sendo publicado. Eu fico apavorada. Eu fico também. E eu fico apavorada com essa coisa de substituição, né, de pessoas por inteligência artificial. Eu fico meio chocada, assim, tipo, tá bom, a gente vai realocar essas pessoas que estudaram, que são especializadas, aonde, de que maneira? E vai jogar tudo pro computador, assim, agora, tudo pra esse... Mas aí você pega Canadá, Finlândia. Finlândia aboliu o professor e colocou tudo nos aplicativos. Tem 4 anos. Este ano agora, a partir de agosto, vão voltar com os professores.
Porque eles descobriram que não funciona você educar e alfabetizar pela tela. A É. tela não respeita o tempo da criança. Você Não, tem e que eu ter acho alguém do que lado. a escola, eu acho que ela ensina muito mais do que só uma matéria, né? Eu acho Não é que conteúdo. é convivência, é empatia, é espera, né? Enfim. E aí você vai pra onde? Eu fico apavorada. A minha maturidade se assusta com estas É, coisas. a gente assusta, eu acho que porque a gente começa a não reconhecer o mundo que a gente estava acostumado, né? Também. A gente não reconhece de várias maneiras. A gente não reconhece, inclusive, visualmente, porque eu passo em lugares aqui do bairro que eu falo, aqui já foi um correio, depois virou uma loja de panelas e agora é esse cabeleireiro. Então, assim, tudo muda, né? Visualmente muda, né? O trajeto que a gente faz, a gente já não reconhece mais. As coisas que a gente estava acostumado de educação, de informação, vão se atualizando e a gente em algum momento perde uma coisa ou outra, então é mais difícil de você reconhecer a sua adolescência na adolescência de agora, né? Ah, muito longe. Né? Muito longe. Aí é esquisito. São, são caminhos, né? Tipo, você vai renegar o que está Não tem acontecendo como. e ficar o tempo inteiro falando, mas na minha época não dá. Ou você tem que continuar tentando se atualizar e filtrar o que serve para você e o que não serve, né? Eu viajo bastante. Tava em Los Aí ela fala uma coisa, Camila, fala um tempo considerável e ela não. Tipo assim, passou a bola, ela não traz a bola de volta. Ela vai contar outra coisa da vida dela. Angeles, umas 3 vezes atrás. Pedi um Uber. Uhum. Turminha, tô eu dentro do Uber. O Uber parou num lugar, abriu a porta, entrou um homem. Eu falei, oi, eu já tô aqui. Ele falou assim, não, mas eu também vou. Eu falei, Ah, era não, compartilhado. não, você não vai, eu já tô aqui. Eu tô indo pra lá. Ele disse, não, mas eu vou descer antes. Era compartilhado, eu não sabia. Liguei eu na minha filha, filha, o que que eu fiz? Qual foi a nhaca? Mãe, você pediu compartilhado, ele pode entrar. Filha, ele tá com uma sacola, com mais não sei o quê. Porra, ela assim, mãe, você pediu errado, só esperar que tá tudo bem. Eu tomei o maior susto. E achei que tinha acabado por aí minha experiência. A outra veio um carro sem um motorista. Tem também agora. Tem que confiar. Amor da minha vida, que tá aí do outro lado. A hora que parou o carro, que eu abri a porta, eu olhei para um lado, pro outro. Mas cadê o motorista aqui dentro? Não tem um motorista aqui dentro. E ele parou no farol, ele virou na rua que eu queria. Eu falei, eu não tô acreditando que eu estou no banco de trás, sem ninguém no banco da frente. Aí, ó. Pelo menos não vai entrar ninguém. Eu falei, não, mas agora eu queria que entrasse alguém. Agora eu senti falta. Pode Se ser o tiver cara da mais sacola. alguém, o cara da sacola Tá tudo também tava ali. certo. Não tinha ninguém. É muito estranho. É muito estranho. É claro, não tem como você falar, não, não vou aceitar a vida como ela é. Eu tava indo para um museu, eu acho que eu levei assim um tempo no museu para acalmar Sim. o emocional. É muito diferente, é muito estranho. E ele parou no lugar certinho, estacionou na vaga. É muito louco. Ele parou na vaga certa. É muito louco. Coitada da Camila, ela tá em silêncio o tempo inteiro. O tempo inteiro em silêncio. Ah, ela fala muito, né? Qual é o nome dessa senhora, dessa moça? Eu não sei. Aí eu desci, eu falei, não sei se eu falo obrigado, se eu falo O que eu tchau, carro, faço? te amo, obrigada. Não tinha ninguém no carro. E aí eu desci. A pessoa aqui, né, ficou parada olhando. Ele saiu. Foi buscar outro. Ele saiu. Eu fiquei olhando. Era um Tesla. Eu amei. Eu amei. Falei, cara, quando será que você vai chegar no Brasil? Você não vai ter nem quem xingar. Não tem nem quem chegar. Mas também não vai fazer besteira, porque ele anda na regra. Mas teve um que explodiu, né? Teve. Mais de um. Então, aí eu falo, gente, que mundo doido. Mas teve um que explodiu, né? Que ela tá ovacionando o carro
E a Camila já explodiu, né? Como é ser uma pessoa madura no mundo desse que foi tão rápido para esse lugar? Assim, lá atrás a gente achava estranho assim, um corte de cabelo, uma cor do cabelo, uma tatuagem mais maluca. Hoje é surtante, é desesperador. Os Therians da vida, os fluidos, os que não são, os que vão e voltam, os bebê reborn. Você vai falar sobre o que na vida? Eu acho que de tudo isso que você falou tem recortes, né? Eu acho que existe essa comunidade, né, dos bebê reborns, mas dentro dela existe pessoas que precisam de apoio emocional e eles servem para isso. Existem os Therians, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda, né, pegou todo, né, uma coisa bem diferente, mas eu não vejo nenhuma questão nas pessoas que são fluidas, nas pessoas. Eu acho que não é que eu não tenho que questionar isso, entendeu? É como a Ai, eu tô com muita vergonha. Ai, ela fala tanto, que fala bosta. E a Camila não sabe aonde colocar a cara. Ter que justificar isso, ter que falar isso com outra pessoa. Ai, muito constrangedor. Gente, tô com muita vergonha. pessoa se identifica. Eu vi, eu tirei foto. Agora, em Nova York, fui num bar, tava tudo Aí ela não responde, ela vai falar outro assunto. Nossa, muito chata. banheiro para humanos. Não tem mais masculino e feminino. Eu amei. É Banheiro legal. para humanos. Eu falei, ainda vou tirar foto disso. Mas aqui também, por muito tempo, tinha quando eu era nova, imagina, tinha uma boate aqui em São Paulo que já era assim. Quando, sei lá, 20 e poucos anos atrás, ela já era assim. Era banheiro. Banheiro, Pronto. banheiro para humanos, gente. Doesn't matter. Não É. importa, não importa. Uhum. Mas tem. Eu falo que envelhecer hoje em dia tá difícil. Por uns lados, assim, que você olha e fala, gente, minha avó aqui estaria surtando. Mas eu acho que a gente também tem bastante informação, a gente tem, eu acho que muita pesquisa. A cara dela. Tá difícil. Por uns lados, assim, que você olha e fala, gente, minha avó aqui estaria surtando. Mas eu acho que a gente também tem bastante informação, a gente tem, eu acho que muito. A cara dela. Você não vai concordar com nada do que eu estou falando? Eu te chamo para vir aqui no meu podcast e você não vai concordar com nada? Absolutamente tudo nós discordamos? Nós somos pessoas totalmente diferentes. Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Acho que é isso que ela está pensando. Mas eu acho que é o que você falou de informação mesmo, né? Você tem um grupo de amigas que você consegue trocar. Tem muito podcast que tem, né, também essa temática, tem com médicos falando, então a gente já tem bem mais acesso à informação, graças a Deus. E não ter vergonha, né? Porque as pessoas têm vergonha. Tem vergonha de tudo. Porque antigamente era associada com acabou a vida, né? Entrou na menopausa, morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. Imagina, eu que já tenho 20 anos. 20. Pois é. 20. Não é uma coisa assim do acabou a vida. Não, não acabou. Tô só Gente, muitos silêncios. Muito no. Pois é. É. Uhum. começando a brincadeira. Agora que tá ficando bom. É maravilhoso. A maturidade é maravilhosa. A gente passa a ver as coisas de um outro ângulo. É bom. É bom. Eu não troco a fase madura pelos colágenos a mais. Vai para um lugar muito mais. Eu não sei se é todo mundo, mas eu fui para um lugar muito mais meu. A gente que ouve mais relatos hoje em dia,
tem isso, né? Tem muita gente que tá super bem resolvido né? Eu tenho uma jornalista que eu sigo, a Silvia Ruiz, que é muito legal. As coisas que ela escreve, né? Ela tem uma coluna no UOL muito boa. E é isso, ela dá o viés dela, né? De tudo que acontece, mas ao mesmo tempo a gente também tem relatos de pessoas que acham muito difícil, que sofrem muito, né? Então é muito individual, né? Uma das coisas estranhas é o esquecimento. É, O esquecimento, eu acho que ele é um fator que atrapalha bastante. deve ser. Eu perdi coisas incríveis. Teve um sábado, me arrumei, maquiador veio, peguei a roupa, pus sopa maravilhosa. Quando eu fui pegar o convite pra pôr Ai, ela é muito chata. Tô com sono. Muito chata, fala muito a história dela. o endereço pro motorista me levar, a festa foi um sábado antes. Não acredito. Gente, que loucura. Aí eu liguei pra dona da festa. Aham. Falei, oi, liga a câmera, ó, estou eu aqui, pronta. Então, eu não fui, não porque eu sou mal educada e não te avisei que eu não ia. Eu errei. Eu tô pronta hoje. Ela assim, eu não tô em São Paulo, senão você vinha pra casa. Não acredito. A gente ia tomar um vinho juntos, mas eu não estou aqui. Falei, eu errei. E agora onde eu vou, assim, linda, maravilhosa, montada? Eu errei. Esqueceu. Total. Mas total. Isso porque mandei tirar o vestido, pendurei, chegou da lavanderia impecável, sapato, maquiador. Eu fiz tudo. Eu errei. Essas coisas são chatas. Mas ela se divertiu, ela riu horrores. Imagina. Eu percebi a sua falta, eu notei que você não veio, nem consegui te ligar, a semana foi confusa. Falei, então, eu não sou tão mal educada. Estou te ligando para me dizer que não foi falta de educação, foi a memória que foi embora. Eu errei. Antes você tivesse ido uma semana antes, né? Você não tinha perco a festa. E aí? Mas tudo bem, coisas da memória, que foi para algum outro lugar. Uhum. Tava usando pra outra coisa. HD ocupado. E essas coisas assim são difíceis de lidar, mas tem todo o encantamento, o conhecimento, a senioridade com que você vai administrando os problemas. Você olha e fala assim, isso aqui não é tão grande assim. Já sofri com ele lá atrás, hoje eu já entendi que não é tudo isso. A ansiedade com as coisas de fora, eu acho que você vai pondo no outro lugar. Quando o interno está mais acalmado, quando o interno já resolveu, o tempo traz. O tempo traz. E aí? O que mais você quer deixar assim de frase, de pensamento, algo teu, para quem tá Primeira ouvindo a gente? pergunta que ela faz. Você ficou falando isso de agora, né? Da ansiedade que vai para outro lugar. Eu já falei isso algumas vezes no meu podcast, mas é a sensação que eu tenho, assim, do meu amadurecer, né? Quando eu fiz ali uns 35, eu percebi que eu já estava muito boa em saber o que eu não queria. As coisas que eu não estava afim de fazer, Boa. sabe? As coisas que não eram para mim, as dores que não eram minhas, eu já estava melhor disso. E agora, com os 40, eu faço 44 esse ano, eu percebi que eu fiquei mais generosa comigo. Então é um outro olhar que eu tenho das coisas, sabe? Inclusive da Camila mais nova. Porque a gente tinha essa coisa, né, de olhar uma foto nossa, adolescente ou mais nova e falar, nossa, que roupa ridícula. Nossa, e hoje em dia eu acho tudo lindo. Eu usei balonê, não tem como balonê ser bonito, né? Não, vamos combinar. Não tem quem fique favorecida, que valorize. Eu usei balonê, gente. Mas eu não tenho mais esse olhar crítico. Eu acho que, como eu tava feliz nessa época, sabe? Como foi divertido.
eu já tenho um outro olhar, assim. E também com as minhas falhas, com os meus momentos de baixa, cansaço, sabe? Eu já não fico mais nessa loucura, nessa aflição de eu ter que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não, eu já consigo falar, não, agora eu posso parar, tá tudo certo. Deu por hoje. Acho que tem dessa geração, né, que eu vivi, assim, de hiperprodutividade, né, que Meta. você tinha que fazer, ia acontecer, e falavam, ganhar o primeiro milhão com X anos, a coisa da startup, e aí você criou um monstro, né, que você precisava acompanhar e tal, e aí eu percebo que você começa a entender o que de fato você está correndo atrás e o tanto que você está a fim de correr e o quanto que você precisa correr, o quanto que você pode andar. Foi meio essa limpa, assim, que eu consegui fazer pensando nesse tempo, sabe, vivido. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Gente, eu amei. Poderia ficar falando horas. Obrigada, Camila. Obrigada por Obrigada a ter você. vindo. Obrigada pelo papo. Adorei. Se você que está aí do outro lado, que ouviu a gente, se você acha que tem alguém que precisa escutar esse conteúdo, compartilha, indica, marca a pessoa aqui, encaminha. Pode ser que alguém esteja precisando escutar, que não está sozinha e ouvir algo do que a gente falou. Vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Sensação de até que enfim acabou. Essa constrangedora entrevista. Gente, pelo amor de Deus. É muito chato você ter que conversar com uma pessoa que você não faz ideia, que você é diferente, que você não tem conexão nenhuma. Constrangedor, foi um pouco triste, foi um pouco difícil. Eu sinto muito pela Camila. Camila, a próxima vez tem que olhar a apresentação que te mandarem. Pelo amor de Deus, para você não passar mais por essa. Beijo!